A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. No vídeo de hoje, mais um espontâneo diário. Estaremos abordando uma passagem que se encontra no livro segundo escreveu o profeta Isaías, o capítulo de número 45, os versículos de número 1, 2, 3 e 4. Que assim vai nos dizendo. Leia comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Glória a Deus. Queridos, bem sabemos que Israel, pela sua desobediência, apostasia, distanciamento da presença de Deus, acabou por ruir. Nesse sentido, o império de Israel caiu porquanto havia se distanciado da presença de Deus. A queda do império de Israel, e mais especificamente, o reino do sul, o reino de Judá, aonde estavam localizadas as duas tribos de Judá e Benjamim. A queda do reino do sul é protagonizada pelo rei Nabucodonosor por mão do império babilônico. Bem sabemos que Israel, após a sua queda, é introduzida nos 70 anos do cativeiro babilônico. E após os 70 anos do cativeiro babilônico, entra em ascensão um novo império. Isto em conformidade com o sonho que Deus concede ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. No livro segundo escreveu o profeta Daniel, o capítulo número 2, o rei do império babilônico, o maior império do tempo em que Daniel, o profeta, profetizava. O rei Nabucodonosor tem um sonho e, segundo o texto, esquece o sonho e então diz para que os magos do reino dissessem qual havia sido o sonho que o rei havia tido e esquecido e a sua interpretação. Em outras palavras, já que eram magos, astrólogos. E neste quesito, inserido nesta situação, o rei levanta um decreto de morte e então Daniel, que era um dos sábios do reino, revela qual havia sido o sonho e a interpretação do sonho diante do rei da Babilônia, mediante a direção sagrada que ele havia recebido de Deus em oração. No sonho de Nabucodonosor havia uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés em parte de ferro e barro. Ou seja, o rei Nabucodonosor havia tido um sonho acerca da sucessão de impérios que viria a ascender após a queda do império babilônico, que representava a cabeça de ouro. Após a queda da cabeça de ouro da estátua, representação do império babilônico, surgiria a ascensão de um novo império. Este império seria o império dirigido por aquele a quem Deus dirige a palavra por boca do profeta Isaías no capítulo de número 45. Ciro seria aquele que protagonizaria a queda do império babilônico no intermédio do comando do Império Medo-Persa e proporcionaria aos judeus a liberdade de voltarem para sua terra natal e reconstruírem a sua cidade
e o templo que Salomão havia edificado, que estava destruído. Mesmo Ciro não conhecendo a presença de Deus já conhecia Ciro e já tinha um propósito na vida daquele que faria o Império Babilônico ruir. Neste sentido, Deus usaria Ciro para fazer o Império Babilônico ruir. Livro de Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 28, nos mostra com mais propriedade o que Deus faria por Israel no intermédio de Ciro. Que assim vai nos dizendo: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Deus chama aquele que estava distanciado para cumprir, através dele, em Israel, o propósito da restituição, do restabelecimento, da reconstrução da nação que pertence ao Senhor. Ou seja, por amor do seu servo Jacó e de Israel, a nação eleita, Deus, o Todo-Poderoso, havia chamado Ciro pelo seu nome e posto em Ciro o seu sobrenome, ainda que Ciro não conhecesse a presença de Deus. Para abençoar o povo de Deus, Deus tem a liberdade de usar até aquele que está distanciado da sua presença. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não compreendíamos o chamado de Deus na vida de um homem que estava distanciado. O chamado de Ciro, entre tantos outros chamados, é um chamado que me impressiona, pois Deus levanta do pó e das cinzas um homem, proporcionando a ele o acesso ao poder, proporcionando a ele o acesso à coroa de imperador do Império Medo-Persa. Ciro é uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso para cumprir a justiça divina no Império Babilônico, que constantemente cometia pecados contra Deus. Ciro é uma ferramenta poderosa nas mãos de um Deus justo, que cumpriu a sua justiça no Império Babilônico e deu de volta a liberdade ao seu povo para que eles pudessem reconstruir a nação que eles haviam permitido pela sua desobediência que fosse destruída. Talvez mediante a origem, a essência da sua árvore genealógica, você se sinta distanciado da presença de um Deus poderoso. Mas o Deus Todo-Poderoso me usa como boca profética nesta tarde para dizer que se sobre ti existe uma palavra em movimentação, ela não está morta. E Deus cumprirá em você os seus planos e projetos como cumpriu na vida de Ciro. Pois disse o Senhor: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus levantou do pó e das cinzas um homem para cumprir na vida deste homem o propósito de fazer ruir a nação, o império que reinava como o maior império da sua época. Deus fez com que uma estrela entrasse em ascensão para cumprir a sua justiça na vida daquele que escravizava o povo de Deus por sua desobediência. Deus levantou um homem para fazer ruir o maior império do tempo de Daniel. Uma das maiores cidades em extensão geográfica da história, que possuía muros praticamente impenetráveis, mas que tinha um calcanhar de Aquiles, mas que tinha um pequeno problema, mas que tinha uma grande porta de acesso para ruir. A nação da Babilônia estava diante de uma profecia. Deus deu o sonho
que a nação iria ruir. E mesmo que esta nação estivesse no pódio da sua soberba econômica, no pódio da sua soberba geopolítica, no pódio da sua soberba material, de uma forma ou de outra, ela iria cair. E entraria em ascensão o império que concederia, sendo usado por Deus, a liberdade aos judeus para retornarem à sua terra e reconstruírem os muros, e reconstruírem a cidade, e reconstruírem o templo que havia sido destruído. Deus está comunicando conosco nesta tarde, não importa o quão pareça difícil o chamado que Ele tem em você e através de você, irá se concretizar. Apenas se posicione, apenas se coloque na posição, apenas se levante. Não se prostre diante da adversidade, mas se posicione para vivenciar o que Deus já projetou e decretou sobre a sua vida. Ele vai na frente endireitando os caminhos tortos. Ele vai na frente destruindo os empecilhos e as nações inimigas que se levantam para cumprir o propósito na vida dos seus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você gostou desse vídeo, é novo por aqui, eu já te convido. Curta este vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe com mais alguém, para que esta outra pessoa também seja abençoada e alcançada por esta palavra nesta tarde. Que Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?